Dentro dos fecheiros base, eu tenho os fecheiros de itens de faturação. Tenho despesas documentadas, não documentadas, naturezas de despacho, rúbricas de faturação, tipos de documentos e numerador de documentos. As despesas documentadas são todas aquelas que não são passíveis de pagamento de imposto. É o chamado entra e sai, que é o caso dos adicionais, do EP17, das enanas, das validações de carta de porte, validação de BL. Portanto, é tudo aquilo que não é passível de pagamento de imposto. Se eu quiser criar uma nova, é muito simples. Clico em novo, atribuo-lhe um código e ponho despesa documentada. Pronto. Ao criar esta despesa documentada, ela já está definida automaticamente para eu a poder utilizar. Depois temos as despesas não documentadas. Nas despesas não documentadas temos dois tipos. Temos todas as despesas abaixo do código 100, portanto até ao 99, que são passíveis de pagamento de imposto. Todas acima do 100 não são passíveis de pagamento de imposto de consumo. Eu vou explicar. Por exemplo, os honorários. O imposto de consumo, a maioria dos despachantes só pagam imposto de consumo sobre os honorários. Daí o código ser um 13. Normalmente não pagam sobre os inerentes. Portanto, se os inerentes não for para pagar imposto de consumo, então um código é superior ao 99, neste caso o 100. Para criar códigos também é muito simples. Novo, atribuo-lhe um código, portanto, se for para não pagar imposto, atribuo acima do 100, se for para pagar imposto, atribuo abaixo do 100. Por exemplo, transporte próprio. Para o caso dos despachantes que têm caminhões, por exemplo, e têm que pagar imposto de consumo sobre o serviço prestado. Nos fecheiros de itens de faturação temos as naturezas de despacho. Portanto, as naturezas de despacho são aquilo, todas aquelas, portanto, no fundo é um código que afeta a minha faturação. Portanto, como nós vimos na tabela de clientes, nós criamos máscaras de faturação com base na natureza de despacho. Já tenho algumas criadas no vosso programa, por exemplo, tenho aqui uma carga aérea, exportação, importação, e podem criar quantas quiserem. Tipos de documentos. Aqui é onde nós temos definidos os tipos de documentos que existem. Por exemplo, no caso das contas, que corresponde a uma fatura, temos aqui a informação referente a esse documento. Portanto, o tipo de entidade que afeta é clientes, valida a data, afeta o mapa recapitulativo de imposto de consumo, afeta as contas correntes e ao movimento a débito. A impressão, está aqui o reporte que vai ser utilizado para a impressão das faturas, a descrição, imprime e o número de vias que vai emitir. Por fim, temos os numeradores de documentos. Muita atenção, porque os numeradores de documentos afetam a contabilidade. Por exemplo, eu tenho aqui a dizer que o meu recibo, o último, é o número 2. Se eu lhe colocar aqui o número 5, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o 3 e o 4 não existem. Portanto, muita atenção quando se altera o numerador de documentos.